Graça e paz, que bom ter você conosco para mais um devocional diário aqui no nosso canal Diário de Oração. Muito obrigado por você estar conosco. Desde já quero te agradecer e pedir a você que possa estar compartilhando essa mensagem. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida neste dia. Então compartilha, procure por gentileza deixar o seu like, é muito importante. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, e eu creio que você fazendo isto será certamente um instrumento de Deus para que possamos levar a palavra de Deus a mais e mais corações. Então, compartilha, deixa o seu like, inscreva-se, deixe o seu comentário. Vamos então à mensagem de hoje. Eu creio que Deus vai falar poderosamente. Provérbios, capítulo de número 15, versículo ou verso de número 30. Diz assim, olha: um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Então eu quero dividir essa mensagem em duas partes, e justamente essas duas partes estão neste versículo que lemos, que compartilhamos com vocês. A parte A e a parte B. A parte A de Provérbios capítulo 15, verso 30, diz o seguinte: um olhar animador dá alegria ao coração. Então, eu quero falar acerca desta parte A. E aí a gente vai finalizar falando acerca da parte B, que são as boas notícias. Aqui nós temos a primeira parte dessa mensagem, que vai falar do olhar animador. A segunda eu falo sobre as boas notícias. Mas vamos focar no olhar animador. Quando nós falamos de olhar, nós logo entendemos que é aquilo que prende a nossa atenção. É aquilo que damos atenção. É aquilo que chama-nos a atenção. É aquilo que de alguma forma prende o nosso foco. Então, quando nós falamos de olhar, é como enxergamos, é muitas das vezes como interpretamos. Então, um olhar ele tem um significado muito profundo. O olhar ele pode expressar inúmeras coisas. Um olhar pode expressar preocupação, um olhar pode expressar alegria, um olhar pode expressar pureza, um olhar pode expressar maldade, mágoa, rancor. Um olhar pode expressar fé, um olhar pode expressar amor. E logo nós temos um questionamento, uma pergunta para mim, para você, através dessa palavra neste dia. Como nós temos olhado? Como tem sido o nosso olhar? Porque isso vai determinar muitas coisas em nossa vida. Como olhamos vai determinar e vai influenciar na nossa saúde física, emocional, mental e espiritual. Por isso que é importante nesse dia de hoje, nesse devocional, nós refletirmos como tem sido o nosso olhar. O que temos olhado tem nos animado? Ou o que temos olhado, o que temos dado atenção tem nos entristecido, tem nos jogado para baixo? Aqui diz que um olhar animador dá alegria ao coração. Então coloque o seu olhar
naquilo que te dá esperança, naquilo que te anima, naquilo que te encoraja, naquilo que fortalece a tua fé. Porque infelizmente às vezes nós, enquanto seres humanos, temos uma facilidade imensa de colocar o nosso olhar naquilo que nos entristece, naquilo que não deveríamos olhar. E aí o que acontece? Como consequência, nós muitas das vezes nos deixamos levar quando colocamos o nosso olhar em coisas ruins, em coisas que não são edificantes para a nossa vida. Nós passamos a atrair muitas das vezes um olhar de destruição, um olhar de desânimo, um olhar de desencorajamento, quando na verdade nós devemos olhar para aquilo que nos dá esperança, nós devemos olhar para aquilo que nos dá fé, nós devemos olhar para aquilo que nos fortalece, devemos olhar para aquilo que nos anima, porque um olhar animador dá alegria ao coração. Então veja que o olhar, ele impacta na sua saúde, porque quando fala de alegria, o coração é a sua alma. Então, o que você tem olhado, para onde você tem colocado o seu olhar, para onde você tem destinado a tua fé, a tua atenção, isso vai determinar saúde ou doença para a tua vida. Mas eu quero dizer que um olhar animador dá alegria ao coração. Então, ainda que as circunstâncias não sejam tão boas, ainda que a tua realidade não esteja tão favorável, ainda que você esteja chorando, gemendo, mas lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Então creia, olhe, tenha um olhar animador, creia que vai dar certo, creia que Deus está trabalhando e Ele vai mudar essa situação, Ele vai mudar esse cenário, Ele vai mudar esse processo que você tem enfrentado. Deus vai transformar o teu choro em riso. E aí agora a gente vai para a segunda parte e eu finalizo dizendo para você que um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Então a boa notícia que eu quero trazer para você é que Deus, Ele está com você nesta luta. Deus, Ele está com você nesta caminhada. Ele tem cuidado de você. Então tenha coragem, tenha bom ânimo, porque Deus é contigo. E como é bom recebermos uma boa notícia. Como é maravilhoso. Por isso que as boas notícias revigoram os ossos, nos dá energia, nos dá vontade de vencer. A boa notícia, ela nos traz esperança. Como é bom receber uma boa notícia. Às vezes é algo que ainda não recebemos, mas só em termos aquela boa notícia vindo ao nosso encontro, nós cremos que aquela boa notícia vai se tornar realidade pela fé. E que este cenário, que muitas das vezes é um cenário de tristeza, de desânimo, de angústia, de aflição, vai ser transformado em um período de alegria, de riso, de vitória, de conquista. E isso nos dá força para prosseguir. Isso nos dá força para continuar. Então, Deus, através da sua palavra,
Ele tem boas novas para você. Ele tem boas notícias para você. Não importa o que você esteja passando, Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do milagre. Deus é o Deus que tem a última palavra na tua vida. Então somente creia. Decida crer e você verá a glória de Deus e você verá o agir de Deus, o operar de Deus e coisas extraordinárias, maravilhosas, bênçãos incontáveis virão sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos por esta palavra, Deus, neste devocional diário, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa estar animando, Senhor, que possamos ter um olhar animador, Pai, ainda que as circunstâncias, que o momento nos diga o contrário, Senhor, mas que nós possamos olhar sempre com um olhar de fé, um olhar que vai dar tudo certo, que já deu tudo certo, um olhar de vencedor, ou melhor, um olhar de mais que vencedor, Senhor. Ó Deus, que a boa notícia que está contida na palavra de Deus, que possamos, Senhor, meditar nas boas novas, na palavra de Deus, praticar a palavra, viver a palavra todos os dias da nossa vida, Pai, para que assim sendo, Senhor, nós venhamos ser fortalecidos, os nossos ossos venham ser revigorados, as nossas esperanças renovadas, a nossa fé renovada, e isso venha gerar em nós saúde, Senhor, física, emocional, espiritual. Deus, eu quero orar, Senhor Deus, e reforçar a oração por todos aqueles, Pai, que tem, de repente, neste atual momento da sua vida, um olhar pessimista, um olhar de desânimo, um olhar de tristeza. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está mudando este quadro neste dia de hoje. E a partir deste momento, essa pessoa vai encontrar esperança. Essa pessoa vai encontrar algo que ela vai olhar e vai sentir alegria, e vai sentir vontade de viver, e vai sentir que a sua vida tem um propósito, Pai. Deus, nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.